O Homem-Aranha do Andrew Garfield tem o efeito de fumaça no lançador. Ele acende e dispara teias artificiais. E que tal fazer os melhores lançadores de teias da versão dele com todas essas funções? Desde a teia de verdade feita com elementos químicos, assim como a dele, a fumacinha saindo e a luz piscando, fazendo tudo o que ele faz com a teia, se sentindo o espetacular Homem-Aranha lançando teia de verdade por aí. É por isso que hoje eu vou te ensinar a fazer os 3 melhores lançadores de teias da franquia TASM, The Amazing Spider-Man. O que o Peter fez com peças de relógio, o que ele fez para usar no uniforme e o do segundo filme. Então se inscreve no canal e ativa as notificações para lançar teias como Homem-Aranha. E vamos lá! Lançador de teia com peças de relógio. Primeira coisa antes de construir o lançador de teia é fazer ele o mais real possível, sendo fiel ao original, meio que uma réplica. E para começar, a gente tem que saber quais são as cores dele. A versão que eu vou fazer aqui vai ser a que o Peter fez com peças de relógio, e a gente vai usar todo esse visual igual o dele. Nas imagens de bastidores do filme, a gente pode ver como é realmente a coloração dos lançadores. A parte do relógio é um material escuro com brilho metálico. Ele não é totalmente de metal da cor prata, assim como a gente vê em algumas recriações por aí. Na verdade, ele é escuro e na luz tem um brilho de metal. Daí, para poder prender o relógio na pulseira, o Peter pegou uma faixa de couro e colocou umas abotoaduras nos lados. E aqui então eu consegui um relógio idêntico ao que ele usou, com a mesma cor e com o mesmo brilho metálico. E coloquei as abotoaduras nos lados com o couro preso no relógio. Aí a pulseira também vai ser igual, feita de couro. Você pode ver que elas têm esse detalhe aqui de costura no couro na cor marrom, que dá até um visual melhor no tecido. E aqui eu vou fazer também esse mesmo detalhe costurando o couro, tanto da pulseira quanto das abotoadoras. E olha só como ficou idêntico. Para fazer essa parte de dentro do relógio que tem a luz piscando e tudo mais, eu vou usar como base essa peça aqui que vem dentro dos relógios. Vou pegar a massa epóxi, que são essas daqui de 2 cores que a gente mistura para virar uma única massa e poder moldar. E com ela eu vou fazer toda a parte de dentro. Vou colocar um palitinho aqui para segurar a massa e não deixar cair. Agora, para essa luz aqui que mostra a carga das teias, eu vou pegar essas estrelas que a gente coloca no teto para brilhar, já que como o material delas é luminoso, esse detalhe aqui da carga vai acender quando a gente ligar o LED e quando a gente estiver no escuro. Eu vou recortar para tirar uma tirinha dele, e como ele é originalmente de um verde mais escuro, eu vou pegar esse plástico verde aqui escuro e colar a parte que brilha por cima. Daí, só recortar. Então com a massa eu vou fazer o resto dos detalhes da carga do lançador. E agora é só colar aqui e esperar secar. Para o disparador vai ser o mesmo de sempre. Vou usar uma parte do grampo de papel, que vai ser um dos lados, e o ferrinho dele eu vou tirar aqui para poder entortar mais ou menos desse jeito, para ficar melhor na mão quando apertar. Depois eu vou pegar um palito de picolé e colar um pedacinho dele aqui em cima, e depois colar outro bem aqui. Como no do filme tem um disparador diferente, com um botão ali, eu vou fazer exatamente no formato dele, o nosso botão também. Vou colocar um pedacinho de palito aqui, e com a massa epóxi eu vou moldar na mesma forma do filme. E agora é só esperar secar. Agora para fazer essa lente aqui que acende vermelho, a gente pode ver que ela por dentro tem um chip de LED, e é ele quem brilha ao lançar. Então aqui eu consegui uma lente de uma lanterna pequena e também um LED que vem nessas placas de LED. Aí você pode ver que com a lente ela aumenta de tamanho o LED, e fica igual ao do filme com o chip que brilha. E é assim que eu vou fazer também. A nossa fonte de energia vai ser essa bateria aqui, fininha e pequena. Ela vai acender os 2 LED, o vermelho e o verde. Só que tem um probleminha aqui, né? Esse LED aqui é branco, e eu não consegui achar um vermelho forte para poder usar. Então não me resta outra escolha, a não ser pintar ele de vermelho, né? Vou aproveitar e pintar também a lente. Bom, depois da tinta vamos ver se o LED ainda vai acender. Aqui com a lente, olha só. Tá bem maneiro, cara. Dentro desses borrifadores grandes aqui tem um outro tipo de isopor que serve como uma bucha para não deixar o líquido vazar, e ele eu vou pegar para colar bem aqui em cima desse detalhe aqui do lançador. Agora, para a gente poder encaixar o relógio no sistema de disparo do lançador, vamos precisar dessa pecinha aqui dele. Para poder grudar ela, eu vou pegar esses 2 palitos aqui de picolé e colar um no outro, para poder fazer uma base para o cartucho. Depois eu vou colar alguns pedacinhos do palito na base, para não deixar o cartucho escapar. Aí o cartucho vai ficar mais ou menos assim.
Só que como eu fiz a base muito pequena, vou ter que colar mais 2 pedaços para aumentar o tamanho. Depois eu vou colar ao redor mais 2 pedacinhos de palito e usar esse espeto de churrasco para colar em cima deles. E depois colar em cima deles outro pedaço de palito de picolé e diminuir o tamanho dos pedacinhos que sobrou. Daí aqui em cima eu vou colar o grampo de papel. E o sistema da base ficou assim. Agora eu vou pegar essa tira de papelão fino e colar ela aqui debaixo do relógio. Ela vai servir como mais ou menos um esqueleto para a parte que vamos grudar o relógio do cartucho. Daí o sistema com o cartucho por efeito de fumaça vai ficar mais ou menos aqui desse jeito. Agora é só cobrir com cuidado com a massa epóxi. Daí é só esperar secar nessa posição sem deixar escorregar. Depois que ele secar, é só pintar, junto com as outras peças que fizemos também. Aqui no lançador tem as engrenagens do relógio que o Peter usou. Só que aqui no relógio que eu tenho não tem essas engrenagens, porque não é esse tipo de relógio. Basicamente não tinha engrenagem nenhuma. Então eu desenhei aqui algumas engrenagens no papelão, recortei, pintei e colei aqui na peça do relógio do lançador. Depois eu vou colar a lente nele e a gente já pode ver mais ou menos como ele vai brilhar. Vou colar o LED bem aqui. Tive que fazer um buraco pequeno nessa parte para poder colocar o LED verde. Aí ele vai ficar bem aqui desse jeito. Agora eu vou soldar 2 fios na bateria para poder conectar os LEDs e encaixar a parte de dentro aqui no relógio. E essa é a hora de fazer a conexão de todo o sistema elétrico do lançador. Vou pegar o positivo do LED vermelho e ligar na bateria. Aí o positivo do LED verde vou ligar no mesmo fio também. E para esse LED verde que vai mostrar a carga, eu vou conectar esse interruptor aqui, para poder ligar ele quando a gente quiser que fique verde. É só ligar ele no meio da conexão do fio negativo do LED. E vamos ver se ele está funcionando. Agora para o LED vermelho é só conectar o negativo dele com o negativo da bateria. E ele liga, olha só. Bem da hora, né? Para ele eu vou usar esse outro fio aqui para poder alongar a distância dele, para assim poder fazer o mecanismo que vai ligar. Juntando os dois, o LED liga. Agora a gente tem que colocar bem organizados esses fios aqui dentro. Eu vou colar eles para ficar bem ajustados, e então tampar o relógio no sistema do lançador, e colar o sistema na pulseira. Eu vou colocar os fios nessa parte aqui escondida. Colei as abotoaduras aqui também para poder fechar, assim como também tem no lançador do filme. Daí eu vou colar os 2 fios que ligam o LED vermelho nessa posição, e colar eles bem aqui perto da válvula do lançador. Você pode ver que os fios estão um atrás do outro, olha só. Quando a gente lança a teia, a válvula vai fazer a conexão entre os dois, e assim ligar o LED. É assim que vai funcionar. Quando a gente dispara, ele pisca. Daí é só ligar o LED verde. E agora só falta o sistema de pressão. Eu vou pegar um palito de picolé, esquentar uma chave de fenda para poder furar, e assim fazer esse buraco bem aqui nele. Ele é para encaixar o espeto que vai acionar o efeito de pressão. Eu vou colar outro espeto bem aqui na chave da válvula do isqueiro e colar o palito de picolé no isqueiro. E o sistema vai ficar assim. Eu vou colocar ele nessa parte aqui do lado do cartucho, para ele ficar na mesma direção que vai sair a teia. Aí, quando eu aperto para disparar, aciona a pressão e tem esse efeito. Quando a gente lança a teia, ele brilha e sai o efeito de fumaça ao mesmo tempo. Outra vez, igual ao do Peter Parker do filme. Muito massa, né? Esse aqui é o nosso sisteminha do efeito de fumaça nas teias. É só pintar ele e o resultado final você vai ver agora. Eu vou pegar o frasco de fluido de teia, abrir o cartucho para recarregar e vamos lá fazer o primeiro disparo com ele.
lançador de teia usado no uniforme. Para fazer esse projeto, eu não vou usar os cartuchos de teia cilíndricos de aço. Esse lançador vai ser o mais pequeno possível, no limite que dá para fazer. Como o tamanho de armazenamento dele é muito pouco, só dá para ter 8 disparos. E isso é a única coisa que dá para manter, porque menos espaço do que isso não dá. Então eu tenho aqui esses tubos de ensaios que são bem pequenos e compridos, que vão ser os novos cartuchos de teia. Então vou começar colocando a bombinha dos novos cartuchos e vedar com essa fita aqui de vedação. Desse jeito a gente pode abrir tranquilamente para recarregar. A mesma coisa eu fiz com a válvula de pressão por gás. E para deixar tudo bem fechado eu vou cobrir com massa epóxi. Agora eu vou fazer a estrutura da base colando 3 pedaços de palito de picolé e 4 pedacinhos para fazer a parte de trás que vai segurar os cartuchos. Para fazer essa parte aqui redonda do lançador, eu vou pegar essa tampinha aqui de garrafa de detergente que tem a mesma forma e é do mesmo tamanho. Eu vou esquentar a faca no fogo e tirar a parte de dentro da tampinha. Daí, para fazer essa parte que mostra a carga, como esse detalhe aqui é cortado, eu vou fazer o mesmo corte na tampa. Depois eu vou desenhar no papelão só o contorno do detalhe e recortar ele. Para fazer acender a carga, nem vai precisar de LED. Aqui eu tenho um papelzinho que brilha no escuro, tão forte quanto o LED. E para fazer ele brilhar assim nem precisa absorver muita luz. Em qualquer lugar, se tiver o mínimo de luminosidade, ele acende forte. Então eu vou colar ele aqui no detalhe que eu fiz. E com a massa eu vou terminar de fazer o resto dos pontos de carga. E aí é só colar na tampinha. Depois eu vou mudar o detalhe mais uma vez para fazer o acabamento final. Agora, para fazer essa parte onde ficam em cima as engrenagens, eu vou desenhar um círculo no papelão, recortar ele e colar em cima várias camadas cortadas ao meio de papelão mais grosso. Assim ele vai ajudar a prender os cartuchos aqui. Vou pegar um LED e colar aqui debaixo da tampinha. E depois colar ela aqui na peça que a gente fez. E passar massa epóxi para mudar toda essa parte do detalhe do lançador. Agora eu vou recortar um pouco mais do tamanho da base aqui nos lados para só deixar os cartuchos de teia à mostra, desse jeito. Então moldar essa parte de trás com a massa epóxi. Depois eu vou colar 2 pedacinhos de palito de picolé aqui nos lados. E cortar a ponta da base para colocar em cima o grampo de papel. Que vai poder se movimentar para o lado e para o outro, desse jeito. E é assim que a gente vai poder alternar entre qualquer teia e lançar. Para isso eu vou pegar esse espeto de churrasco e colar em cima dos pedacinhos que eu colei na base. E para o grampo de papel se movimentar, eu vou cortar a parte de cima dele e pegar essa parte aqui curvada. Uma eu vou colar aqui em cima do palito de picolé e a outra eu vou colar embaixo dele. Para ajudar eu vou colocar esses ímãs para poder fixar as duas partes. E passar massa epóxi prendendo o grampo. Depois eu vou passar massa nos pilares da base e colar nela esses 2 palitos aqui, para ajudar a sustentar. Daí passar massa em toda a parte da base. Agora, para esse detalhe cortado que tem na parte redonda do lançador, eu vou cortar eles aqui para fazer do mesmo jeito também. Eu vou colocar essa peça aqui em cima da base só para ver como é que vai ficar. E acho que essas barras aos lados estão muito grandes. Nessa parte eu quero deixar só os cartuchos à mostra. Então vou medir o tamanho delas para poder cortar um pouco. Daí colar em cima essa peça aqui do lançador. Agora eu vou pegar o ferrinho do grampo de papel e entortar ele para deixar nesse ângulo aqui. Como essa versão do lançador que o PT usa com uniforme não tem nenhuma bombinha de disparo, eu vou fazer a mesma que a gente fez na versão feita com relógio, que é parecida com o que ele usa no filme. Eu vou colar um palito de picolé aqui no grampo e embaixo dele também. Daí eu vou diminuir o tamanho para deixar bem fino e pequeno. E colar esse detalhe aqui. Agora eu vou cortar o palito que a gente colou o grampo, esquentar uma chave de fenda e fazer um furo nele. Para então encaixar bem aqui na base. Depois colar e passar massa por cima. Daí eu vou passar ela também na bombinha de disparo para a gente moldar o formato dela. Tô achando que essa parte aqui também ficou meio grande, então vou cortar um pouco para diminuir o tamanho dela. E ficou bem melhor agora. Aqui a gente vai poder movimentar o grampo desse jeito, para poder alternar entre as 2 teias. Eu vou colar mais 2 palitos aqui embaixo dele para fortalecer a base, e consertar com a massa a parte que a gente removeu. E agora é só pintar. Na escolha da cor do lançador, eu sempre achei que esse lançador do uniforme fosse preto, porque na cena que mostra ele parece bem escuro.
Daí em outras imagens parece que ele é da cor prata. Eu achei que ele fosse prata, mas no escuro dava a impressão de que ele é preto. Mas nas fotos de bastidores e até nas imagens promocionais do filme, mostra que ele é azul. Um azul bem escuro. Aí parece que esse lançador fica mudando de cor. Uma hora ele é prata, outra hora ele é azul e outra parece que é preto. Então aqui eu vou pintar o mais próximo possível do que está no filme, que é um azul bem escuro. E como a parte que brilha dessa versão é um vermelho bem escuro também, que assim como o lançador a gente pode confundir com o preto, para fazer ela eu vou pegar um pedaço de plástico transparente e por cima pintar com tinta de caneta vermelha, que é um vermelho bem escuro. Depois cortar a bolinha, e como ela tem esse contorno aqui preto, para fazer eu vou pegar esse pedaço de cobre, pintar ele e colar ao redor da bolinha. Daí colar aqui no lançador. Eu vou usar essa bateria fininha e olha como vai acender. Para pulseira eu vou usar um couro vermelho, mas vamos dar um upgrade na coloração dele. Vou passar de leve a tinta preta. E olha só como ficou. Daí é só colar os velcros na pulseira. Agora, as engrenagens, eu também achava que elas eram da cor prata. Mas no jogo de PS5, que tem a roupa de Tazmi-1, eu achei estranho porque vi que são todas douradas. Daí voltando pro filme e vendo melhor, eu pude ver que, realmente, as engrenagens são todas douradas, e não prateadas. E é o reflexo do brilho nelas que faz a gente confundir as cores. Então, eu vou desenhar elas no papelão, recortar, pintar e colar no lançador. Agora eu vou soldar os fios do LED na bateria e colar ela aqui de baixo para ficar bem escondida. Daí eu vou esconder os fios aqui de baixo também e colar eles nessa parte aqui, para o LED ligar, igual a versão que a gente fez com o relógio. Vou ligar mais 2 fios para colocar no outro lado também. Assim, quando a gente usar o cartucho esquerdo, ele liga, e quando a gente usar o direito, também liga. E para a válvula de teia expandida, eu não vou usar mais essas tampinhas para fazer ela. Eu vou tirar o bico do spray, colar um caninho nela, uns pedaços de palito de picolé e passar a massa por cima. Na teia contínua, eu vou colocar um caninho por dentro do outro, colar os pedacinhos de palito de picolé e passar a massa. Daí, pintar tudo. E esse aqui é o Ultra Lançador de Teia Avançado. Para recarregar a teia contínua, como o cartucho é todo vedado, ele não dá para abrir, eu vou pegar o fluido de teia com uma seringa, colocar esses caninhos aqui nela e inserir o fluido pela válvula. Daí, só pressurizar com gás. E o cartucho de teia expandida, é só abrir ele e colocar o fluido de teia normalmente. E agora é só colocar os cartuchos de teia no lançador e pôr em ação a nossa teia avançada do Homem-Aranha. Lançador de teia de Tazmi 2. Bom, comecei desenhando o formato inteiro do lançador aqui no papelão, como eu fiz as outras versões. Então é só recortar todo esse contorno aqui. E tá aqui a nossa amiguinha tesoura. Vamos lá. Bom, prontinho, recortado. E olha só, esse contorno mesmo que a gente precisa ter uma base para começar a fazer o lançador, como a gente sempre faz, né? Então tem que fazer do tamanho do cartucho para depois medir aqui. E pelo que parece, tá perfeito, tá certo então. Nosso lançador vai ficar espetacular, hein? Entendeu aí? Mas vamos continuar. Eu vou desenhar outra vez um molde cobrindo esse primeiro aqui. Então a gente vai desenhar aqui o contorno, né? Agora é só recortar. Beleza, agora temos 2 bases. Essa daqui vai ficar mais ou menos aqui em cima da outra. E com um lápis aqui a gente vai marcar aqui o meio para depois recortar. Então a gente precisa marcar aqui certo e recortar aí nesse meio. Bom, tá certo então. A gente vai ver mais ou menos assim. Então, acho que vocês já sabem como é que eu tô fazendo. Essa parte vai ficar aqui, desse jeito assim.
e a outra vai ficar nesse outro lado. Então a gente vai poder encaixar o cartucho de teia aí no meio, e a gente precisa também recortar o tamanho certo pra gente poder encaixar o cartucho, né? Então é isso aí, é como os outros lançadores mesmo. Vou cortar também o outro para ficar do tamanho exato e a gente encaixar perfeitamente aqui o cartucho de teia. Então, olha só, a nossa base já está tranquilamente pronta, não é mesmo? A gente vai poder encaixar o cartucho de teia com a maior facilidade aí. Então, é desse mesmo jeito que a gente está fazendo em todas as versões do lançador de teia do Peter Parker tá isso aqui, né? E agora é só colar tudo bem certinho, tudo em seu lugar exato e vamos continuar. Para fazer a parte de cima com os detalhes e tudo mais, eu tive que redesenhar a forma do lançador aqui no papel mais fino. Então é só marcar o meio aqui de novo para depois recortar nessa parte também. E é desse mesmo jeito aqui que a gente precisa recortar para poder colar na parte visual do lançador. E a partir daí formar os detalhes, não é mesmo? E vai ser pela esquerda e pela direita, cobrindo o lançador por cima. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Então agora já está quase pronto. A gente pode então acender uma prévia, não é mesmo? E tá ficando sensacional o lançador. E a gente precisa fazer essa parte aqui como uma peça com esses detalhes aqui em volta. E para isso desenhei eles no papelão mais fino, cada pecinha pra gente só grudar depois e então montar. E agora vem o recorte, né? Então vamos indo. Então beleza, foi assim que ficou depois de recortado e colado. E olha só pessoal, tem essa parte aqui que é meio curvadinha e ficou até quadrada, não é mesmo? Então eu acho que a gente vai precisar de uma lixa para poder ficar mais arredondado os cantos, não é mesmo? Então vamos fazer isso aqui e colocar os cantos redondos mesmo. E então é assim que tem que ficar mesmo, já tá bem mais redondinho, né? Olha só, se liga aí. Aqui dá pra ver que tá bem mais redondinho naquela parte que tava quadrada e agora ficou mais curvadinho, bem parecido com aquele detalhe mesmo do lançador lá de TASM 2, né? E olha só uma prévia como vai ficar, como tá ficando nosso lançador de teia aí, nosso outro modelo, terceiro modelo, né? Mais uma vez a gente tem que desenhar o contorno, o formato do lançador e recortar. E essa outra parte aqui a gente vai colar embaixo do lançador, para servir como uma camada que vai assim ficar mais grossa, para quando a gente encaixar o lançador ali ela não rasgar, né? O papelão não rasgar. Mas então, agora falta outro detalhe. Esse detalhe aqui, né? A gente vai ter que fazer também no papelão. E eu desenhei ele aqui, então já está pronto para recortar e colar esse detalhe. Beleza, ele já tá aqui e esse formatozinho aqui mesmo, pessoal, que a gente vai colocar nessa parte aqui pra gente concluir esse detalhe, concluir essa pecinha que a gente vai colar depois aí no lançador. E assim também a gente vai ter uma prévia de como tá ficando mais ainda e vamos construindo, não é mesmo? Mas agora faltam esses detalhes aqui que ficam desse lado do lançador, então a gente vai ter também que desenhar no papelão e cortar e colar. E pro desenho a gente faz meio que a lateral do contorno do lançador, daí é só desenhar pelo contorno mesmo. Então assim vai fazer aquela peça da direita. Dando os últimos retoques aqui. E é essa pecinha aqui mesmo, pessoal. Olha só, se liga aí. É esse detalhe que a gente vai recortar e depois colar. Passando a tesoura aqui, mais uma vez. E tá pronto. A nossa pecinha já tá aqui. E só falta assim colar nessa parte aqui do lançador, né? Olha só, é desse lado aqui mesmo. E para ele tem que medir, tá? Tem que marcar aqui esse outro detalhe que a gente vai fazer. E com esse pedacinho de papelão eu vou colar aqui pela medida marcada que a gente fez aqui com lápis, então vai ficar mais ou menos assim. E também tem essa outra parte aqui, esse outro detalhe que a gente precisa também fazer, vai ficar aqui de baixo, então a gente vai estar podendo ver desse jeito aí. E também tem o detalhe aqui do parafuso, né, que a gente não vai esquecer aqui também. A gente também vai desenhar um papelão e depois recortar. Beleza, começamos a desenhar um círculo e ele já está aqui, então a gente vai fazer um furo aqui no meio dele com lápis, pessoal. Aqui tem que ser centralizado mesmo, bem aqui no meio. E agora tá tudo certo, então falta só recortar, colar e pintar o lançador. Então vamos lá. Então, olha só aqui, pessoal. Agora o lançador foi montado, as peças aqui estão todas prontas e montadas nele. E o lançador já tá pintado também. E olha só aqui, o velcro também, né? E ele já tá com a aparência mesmo do lançador de TASM 2, pessoal. Tá muito maneiro mesmo. E falta adicionar essa outra peça que aqui eu desenhei, eu recortei e eu fiz aqui, que é essa peça dali onde fica o cartucho, né, naquela parte onde a gente coloca o cartucho no lançador. E o lançador tá ficando muito maneiro mesmo, pessoal. Agora então a gente só falta colar essa peça e vai deixando logo o seu gostei se você tá gostando de como tá ficando. Olha só isso aqui, pessoal, tá muito maneiro mesmo. A gente vai colocar essa peça aqui, colar e olha só como a gente pode pré-visualizar.
Então, já tá quase pronto e a peça tá colada e olha só, muito maneiro. Vou encaixar o cartucho aqui e olha só, tá quase lá, tá quase pronto mesmo e vamos continuar. Faltam aqueles detalhes pretos, aquelas bolinhas pretas que ficam aqui ao lado do lançador, aqui nessa parte aqui, e eles a gente não vai poder fazer no papelão, pessoal. Então, olha só, aqui eu já tenho eles que eu encontrei, sabe onde? No isqueiro. Você encontra ele aqui nessa parte, nesse buraquinho aqui do isqueiro. E ele fica aqui mesmo, debaixo dessa coisa aqui, olha só, ele fica aqui, então você tira isso aqui e tira aí também. Então a gente já tem elas aqui, são duas borrachinhas e é só colar, fazendo os detalhes então aí no lançador. Tá certo então, essa parte aqui já foi, agora o lado direito já era. E pelo visto o esquerdo também, então a gente tá quase lá, o lançador tá quase pronto pessoal, falta só um detalhezinho aqui, que é esse detalhe aqui que a gente falta fazer. Essa parte aqui meio cinza, então eu pensei em desenhar ele aí no papelão. Mas antes de tudo eu peguei uma folha de papelão, então pintei aqui pessoal, pintei ela mesmo aí de cinza. Assim a gente só simplesmente desenha aí e recorta. E bom, a pecinha já tá aqui, né, e olha só como é que ficou. Agora é só colar ela no lançador para completar assim o nosso design. Esse formato do lançador, essa aparência do lançador de TASM 2. Belezinha, agora falta colar o da esquerda. E já tá pronto, olha só como ficou pessoal, é bem semelhante mesmo, como os outros lançadores, ao de TASM 2, né, agora falta aqui encaixar nossa alavanquinha, a bombinha de disparo, e é assim mesmo, tá saindo o lançador, né, olha só, bem maneiro mesmo, como eu tinha planejado e como eu fiz nos vídeos passados. E a nossa pulseirinha tá aqui de encaixe de cada lançador que a gente escolher, né, então, olha só, conectando e tá muito maneiro mesmo pessoal. Olha só esse formato dele, combinou perfeitamente, assim como os outros lançadores também, os outros modelos que combinou, encaixando a bombinha de disparo e encaixando o cartucho de teia ali.